Imagine se eu te dissesse que em apenas 90 dias você poderia se tornar irreconhecível. Não é um sonho distante, não é teoria, é prática real. É algo que vai se revelar na forma como você anda, como você fala, como reage diante da pressão. Em 3 meses, aquela versão fraca, insegura e cheia de desculpas vai desaparecer. E no lugar dela, surgirá alguém mais forte, mais focado, mais disciplinado, uma verdadeira força em movimento. Isso não é uma promessa vazia, é uma escolha. Você tem diante de si a oportunidade de viver os próximos 90 dias como os mais intensos e transformadores da sua vida. Mas entenda bem, este não é um vídeo de empolgação passageira. Isso é uma guerra, uma declaração contra o seu antigo eu, contra os hábitos que te aprisionaram por tanto tempo, contra as desculpas que você acreditou e transformou em verdades. A partir de hoje, ou você entra com tudo, ou continua vivendo na mediocridade. 90 dias não são mágicos, são matemáticos. 3 meses de consistência radical podem construir novos hábitos, capazes de moldar sua identidade. Pequenas vitórias diárias criam um impulso inabalável e colocam você à frente de 99% das pessoas que vivem no piloto automático, sempre esperando que um dia tudo mude. Mas nada vai acontecer sem compromisso, sem foco absoluto e sem cortar as rotas de fuga. Este é o seu momento de tratar esses 90 dias como sua última chance de cumprir tudo o que sempre prometeu a si mesmo. Você já disse estar pronto muitas vezes. Agora chegou a hora de provar. Porque quem realmente decide queima as pontes. Quem realmente escolhe não deixa espaço para recuo. A decisão firme te transforma no mesmo instante, não depois. A partir do momento em que você se tranca nesse propósito, a sua vida fica mais clara, mais reta, mais forjada. Cada dia vivido com disciplina se torna uma prova viva de que você não é mais quem costumava ser. E é exatamente aí que o seu cérebro começa a acreditar na mudança. A ciência já provou. O cérebro funciona por repetição. Cada escolha deixa uma marca. Uma vez não muda nada. 2 vezes começa a registrar. 90 dias de consistência, sem desculpas, sem negociação, transformam sua identidade. Você deixa de tentar para simplesmente ser. Passa a se tornar alguém que acorda cedo, que executa até o fim, que escolhe disciplina em vez de conforto. É por isso que os 90 dias importam. Não porque são dias para tentar, mas porque são dias para se tornar. E aqui está a grande verdade. A maioria nunca alcança esse momento porque vive recomeçando. Faz alguns dias, depois para. Cria planos, depois desiste. Está sempre esperando motivação, sempre esperando se sentir pronto. Mas motivação mente. Disciplina é verdade. Porque disciplina não depende do humor, não depende do clima, não depende da vontade. Disciplina simplesmente age, e a ação gera movimento. O movimento cria ritmo, e o ritmo gera transformação. Disciplina não é emoção, é decisão. É levantar-se quando o corpo pede descanso. É avançar quando a mente quer recuar. É obedecer ao propósito e não ao humor. E é nesse ponto que muitos param, porque confundem resistência com derrota. Mas eu quero que você entenda, a resistência não é inimiga, ela é o sinal de que você está crescendo. Assim como os músculos se desenvolvem sob tensão e as habilidades se aperfeiçoam com repetição, sua identidade só muda quando você suporta a fricção. Por isso, quando os velhos hábitos começarem a chamar, quando a voz da dúvida sussurrar que é melhor parar, esse é o exato momento em que você precisa continuar. Porque a transformação não acontece antes da dor, ela acontece depois dela. Ser grandioso não é sobre sorte, é sobre transformação. E toda transformação exige um preço. O desconforto é o custo que você paga para viver a sua próxima versão. Não existe atalho suave, não existe mudança real sem esforço. Você vai pagar com disciplina, com energia, com escolhas que muitas vezes vão contrariar seu conforto. Mas cada gota desse esforço constrói algo eterno, a sua nova identidade.
Essa nova versão será a sua armadura. Sua mentalidade renovada se tornará combustível. E quando esse processo se completa, nada continua igual. O homem ou a mulher que atravessa 90 dias de compromisso inegociável não sai do outro lado como entrou. Ele reprograma sua mente para obedecer ao propósito e não mais às emoções. Aprende a aparecer mesmo quando ninguém aplaude. Passa a viver não dizendo "eu estou tentando", mas afirmando com autoridade: "eu sou". Então aqui está a pergunta decisiva. Você vai continuar apenas flertando com a ideia de mudar ou vai finalmente se tornar essa mudança? Porque quando você elimina as rotas de fuga, quando decide que não existe plano B, o seu corpo, sua mente e até o ambiente ao seu redor começam a se alinhar com essa decisão. Seus hábitos se curvam ao novo padrão que você estabeleceu. É assim que se forja uma identidade inabalável. Não em um único dia, mas em 90 dias consecutivos de ação, disciplina e persistência. Eu preciso te lembrar, o desconforto não é sinal de erro, é sinal de progresso. É o verde que manda você seguir em frente. Porque daqui a 90 dias, se você se mantiver firme, você não apenas vai se sentir diferente, você vai ser diferente. O mundo não vai mais te reconhecer. E o mais poderoso é que até você vai se surpreender com quem se tornou. Toda grande transformação precisa de um plano. Não basta desejar, não basta sonhar, não basta começar cheio de energia. É por isso que eu quero te apresentar agora o plano de trancamento dos 90 dias. Um caminho simples, direto e poderoso. Ele não foi feito para ser confortável, mas para te fazer crescer. Esse plano é sustentado por 4 pilares fundamentais, 4 ações inegociáveis que você vai praticar todos os dias. Cada pilar foi desenhado para moldar um aspecto essencial da sua identidade. E quando você aplica todos eles em conjunto, cria uma versão de si mesmo mais forte, mais consciente e praticamente imbatível. O primeiro pilar é a mente. Você nunca será maior do que os pensamentos que alimenta. A sua vida externa será sempre reflexo daquilo que você guarda dentro de si. Por isso, durante os próximos 90 dias, separe 1 hora por dia para alimentar sua mente com intenção. Nada de conteúdos vazios, nada de ruídos, nada de distrações que drenam sua energia. Essa hora será para instalar um novo sistema de pensamento, leitura de livros que te desafiem, anotações de ideias, reflexões profundas, definição de metas claras. Essa hora é para reprogramar a sua mente, porque uma mente transformada gera uma vida transformada. O segundo pilar é o corpo. O corpo sustenta a mente e a mente guia o corpo. Um fortalece o outro. Por isso, todos os dias você vai se movimentar. Pode ser uma corrida, uma caminhada firme, uma série de exercícios em casa, um treino de força. Não importa como, o que importa é a disciplina de se mover. Não é sobre estética, é sobre energia e clareza. Cada gota de suor será uma declaração: eu não negocio com a fraqueza. Pouco a pouco, seu corpo vai se tornar uma fortaleza, sustentando sua mente e multiplicando sua energia. O terceiro pilar é a missão. Você não pode mais acordar esperando que o dia te diga o que fazer. Nos próximos 90 dias, todos os dias, você vai separar no mínimo 90 minutos para se dedicar ao que está construindo. Esse é o seu tempo de trabalho profundo, sem celular, sem distração, sem pausas desnecessárias. Se você escreve, escreva. Se estuda, estude. Se constrói, construa. Se ainda não descobriu sua missão, a sua missão será buscá-la. 90 minutos por dia, sem negociar. Faça as contas. Em 90 dias, isso se torna um investimento de mais de 100 horas naquilo que realmente importa. Esse é o tipo de compromisso que separa os que sonham dos que realizam. E o quarto pilar é a quietude. Se sua mente nunca silencia, sua visão nunca clareia. Por isso, você vai separar de 10 a 20 minutos por dia para estar em silêncio total. Sem celular, sem música, sem estímulos. Apenas você, sua respiração e sua presença.
É nesse momento que o estresse se dissolve, que as ideias se organizam, que a sua alma se reconecta ao que realmente importa. A maioria foge do silêncio porque tem medo de encarar a si mesma. Mas você não vai fugir, você vai treinar a presença, porque a presença traz clareza e a clareza traz poder. Esses são os 4 pilares. Simples, mas transformadores. E se você os aplicar sem falhar, cada dia será um tijolo sólido construindo a sua nova identidade. Agora, chegamos ao pilar mais poderoso de todos. O 5º pilar, sem negociação. Esse é o ponto onde palavras ganham peso, onde promessas se tornam caráter. Viver sem negociação significa que você vai cumprir aquilo que disse a si mesmo, custe o que custar. Não existe espaço para hoje eu não vou, amanhã eu compenso, já fiz o suficiente. Essa é a mentalidade do antigo você e ela não entra nessa jornada. Quem vive sem negociação não deixa espaço para desculpas. Não adapta sua disciplina ao humor. Não mede sua fidelidade pelo aplauso ou pela motivação. Viver sem negociação é dizer, eu já decidi e não volto atrás. Isso é o que constrói identidade. É nesse momento que você prova a si mesmo que pode confiar em quem está se tornando. Cada vez que você cumpre o que prometeu, mesmo cansado, mesmo entediado, mesmo sem vontade, você envia ao seu cérebro uma mensagem poderosa. Minhas palavras têm peso. Minha decisão é inegociável. Entenda, sucesso não é talento, é consistência. E a consistência só existe quando você para de negociar consigo mesmo. O antigo você dizia, vou descansar só hoje. O novo você responde, eu faço especialmente quando não tenho vontade. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. E se em algum momento você falhar, porque a caminhada nunca será perfeita, você não vai usar isso como desculpa para desistir. Vai se levantar, compensar, corrigir, mas nunca desistir. Porque o foco não é perfeição, é persistência. E a persistência molda a identidade. Lembre-se disso. O desconforto é o preço da sua nova versão. E esse preço é pago todos os dias, não com palavras, mas com atitudes. Se você entendeu a força dessa mensagem, guarde isso no coração. Não são 90 dias para marcar tarefas. São 90 dias para se tornar alguém que não precisa mais ser convencido a agir. Quando você escolhe viver sem negociação, disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser parte de quem você é. Você não precisa mais de motivação, você não precisa mais de lembretes. Você simplesmente vive, constrói e avança, porque o compromisso já foi firmado dentro de você. Durante esse processo, você vai perceber que seus pensamentos ficaram mais claros, suas decisões mais rápidas, sua energia mais elevada. Seu corpo vai se tornar um aliado, sua mente uma fortaleza. E sua presença, um testemunho vivo de que disciplina, fé e foco são capazes de transformar qualquer vida. Você não estará apenas cumprindo hábitos, estará construindo identidade. Cada escolha diária será como uma assinatura dizendo, eu sou alguém que cumpre o que promete. Eu sou alguém que escolhe crescer. Eu sou alguém que não negocia com a fraqueza. E quando o dia 90 chegar, o mundo talvez não reconheça mais você. Mas o mais importante é que você também não vai se reconhecer. Porque a versão que vai emergir é maior, mais madura, mais pronta. Uma versão que não precisa de desculpas nem de aprovação. Apenas vive com propósito, com clareza e com poder. Esse é o verdadeiro milagre dos 90 dias. Não é sobre motivação passageira. É sobre construir uma identidade sólida que não pode ser quebrada pelo cansaço, pela dúvida ou pelo medo. É sobre se tornar alguém que não depende de condições ideais para agir, mas que cria as condições através da disciplina e da fé. Então, lembre-se, eu disse 90, não 9. Não é sobre entusiasmo inicial, é sobre consistência até o fim. Não é sobre tentar, é sobre se tornar. Porque quando você decide de verdade, não existe mais recuo, só avanço. E agora, a escolha está diante de você.
Vai continuar sendo a mesma versão ou vai se trancar nesses 90 dias para emergir irreconhecível? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu disse 90, não 9. Esse será o seu compromisso público com a sua transformação.